Feliz sábado a todos. Bom, eu sou o Giovanni. Gostaria de, antes da gente começar, quando a gente está fora de casa, principalmente agora aqui, né, em outro país, a gente passa a notar mais as coisas. E eu não sei se alguém percebeu, eu estava ali escutando as músicas, e realmente quando você está fora de casa, você passa a prestar atenção naquelas músicas que você ouvia quando você estava em casa. E realmente foi meio difícil segurar ali, porque realmente essas músicas trazem uma mensagem especial para a gente. E antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você pensasse na letra que você cantou hoje, na canção que nós cantamos hoje, na canção sobre esperança, na canção sobre descanso, na canção sobre um lugar que nós estamos esperando, na canção sobre algo que nós acreditamos. E eu gostaria que antes de nós começarmos a mensagem dessa manhã, eu gostaria que você tivesse seu momento com Deus, que você orasse a Deus, que você abaixasse sua cabeça e que você colocasse nas mãos dele o que você tem que colocar, os seus problemas, aquilo que te impede de ouvir talvez a palavra dele, e que nesse momento você se concentre apenas na mensagem que Deus tem para você. Senhor eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na companhia de irmãos, na companhia de amigos, e podemos sentir para o seu amor por nós. Pedimos que nesse momento o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha colocar no nosso coração, nas nossas mentes, a vontade, Pai, o desejo de conhecermos mais ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa no que temos falhado, mas que nesse momento nós possamos nos concentrar, Pai, na sua mensagem. Abençoe a cada pessoa individualmente aqui. Nos dê um feliz sábado na sua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria de começar com uma pergunta. Nós vivemos num mundo, infelizmente, em que há muita violência. E hoje, ao nós ligarmos a TV, nós encontramos notícias, acontecimentos, fatos de que pessoas mataram pessoas, pessoas agrediram outras pessoas, e isso tem acontecido mais e mais vezes. Imagine que você hoje ligou a sua TV e você viu a seguinte notícia: uma menina, após 5 anos de estar presa em um armário, é resgatada pela polícia e os seus pais são colocados em custódia. Qual seria a sua reação? Qual seria... O que você faria? Eu roubaria essa criança. Irmãos, eu estou falando de algo que aconteceu mesmo. Ontem estava mexendo no meu Facebook e eu vi essa notícia e eu fiquei assim abismado, fiquei assustado com isso. Porque infelizmente 2 pais prendiam uma criança há 5 anos em um armário e mal davam alimento, mal davam cuidado ou carinho para essa criança. O que você faria se você se encontrasse com esses pais? O que você faria se você se encontrasse com alguém que matou uma família toda? O que você faria se você visse as pessoas que mataram a Cristo? Umas pessoas diriam: essas pessoas merecem ser presas para a vida toda. Outras pessoas diriam: essas pessoas merecem a condenação à morte. Outras pessoas não falariam nada, com medo do que as outras pessoas iriam pensar. Porém, irmãos, eu digo para vocês que Cristo morreu por nossa causa. Eu e você somos o motivo pelo qual Cristo morreu. E aí? E agora? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, Novo Testamento, capítulo 3, verso 23. Diz assim, ó: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. E se você for para Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e o merecimento do pecado é a morte. Então, se todos nós pecamos, todos nós merecemos morrer. Porque esse é o preço do pecado, é a morte. Porém, se eu não morro, alguém tem que morrer em meu lugar. Se eu, Giovanni, não morro pelo meu pecado, alguém deve morrer por isso. E eu gostaria de hoje fazer uma relembrança de textos, de histórias, falando sobre exatamente isso. Falando sobre a morte de Cristo. Nós sabemos que Cristo não está morto, Cristo ressuscitou e está no céu. Mas eu gostaria de relembrar isso com vocês hoje. Falarmos sobre o sacrifício que Cristo fez por nós. E para isso nós devemos voltar lá em Êxodo. Êxodo capítulo 25, verso 8. Êxodo capítulo 25, verso 8. Aqui Moisés havia tirado o povo do Egito. Moisés havia sido usado por Deus, havia resgatado o povo de Deus do Egito, havia aberto o mar, muitas coisas haviam acontecido, e agora Deus chega para Moisés e faz um pedido, diz assim, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus fez um pedido para Moisés: olha, Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo, e para isso eu quero que você faça uma coisa, quero que você construa um santuário. Porém Deus ele disse para Moisés: olha, Moisés, você vai construir um santuário conforme o modelo que eu te mostrar no monte. As coisas vão ser desse jeito: vai ter um pátio, vai ter lugar santo, vai ter lugar santíssimo, e vão ser essas mobílias que você vai colocar no santuário. E Deus então foi dando tudo que Moisés deveria fazer. E ao Moisés terminar o santuário, Deus começou então a estabelecer cerimônias. Deus começou a estabelecer coisas que o povo deveria fazer no santuário. E eu gostaria de ressaltar duas principais cerimônias, dois principais acontecimentos que ocorriam no santuário. Esses dois são o sacrifício individual pelo pecado, o sacrifício por cada pessoa, e o sacrifício contínuo, aquele que acontecia 2 vezes por dia, todos os dias do ano. O primeiro se encontra em Levíticos capítulo 1. Eu vou ler para vocês aqui, Levíticos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trarei a vossa oferta de gado, de rebanho e de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o holocausto seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Israel, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Esse era o sacrifício individual pelo pecado. Cada vez que você pecava, cada vez que alguém da congregação pecava, eles deveriam pegar um cordeiro sem defeito, levar até o santuário, e lá então eles confessavam o pecado deles, colocavam a mão sobre o cordeiro, e simbolicamente a culpa do pecado deles, o pecado que eles haviam feito, era transferido para o cordeiro, e o cordeiro então era imolado e morto pelo pecado que aquela pessoa havia cometido. E eu tenho uma pergunta para você: isso é justo? Alguém morrer pelo erro que você fez? É justo? Sim ou não? A outra cerimônia que ocorria se encontra em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, verso 38 diz assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação, e a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol,
como oferta de mangeres, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Essa era outra cerimônia que acontecia todos os dias. Todos os dias 2 cordeiros sem defeitos. Eram pegos, um pela manhã e outro pela tarde. E ambos eram imolados, para expiação do pecado de todo o povo. Isso representa o sacrifício de Cristo, disposto para nós 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não há um momento em que você não possa orar a Deus, e Deus não vai ouvir a sua oração. Não há um momento em que você cometa um pecado, e você se arrependa por esse pecado, e peça perdão por ele, que Deus não vai te ouvir. Mais uma vez, um cordeiro, alguém inocente, que não havia feito pecado, estava morrendo pelo pecador. Ao nós entendermos o que isso representava para o povo de Israel, lá em Isaías capítulo 53, nós vamos entender o porquê que nós somos os culpados pela morte de Jesus. Isaías capítulo 53, versos 5, 7 e 11 diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 11: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o último verso, que é o verso 12, diz assim: Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus morreu porque alguém errou um dia. Jesus morreu porque alguém pecou um dia. E por muitas vezes eu me perguntei, quando eu ainda não conhecia a Bíblia, por que nós somos culpados hoje? Por que o pecado ainda continua, se quem errou foi Adão e Eva? Muitas vezes, quando eu pensava, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu pensava assim: o que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou aqui hoje vivendo num mundo cheio de coisas ruins, se eu não escolhi ser ruim, se eu não escolhi viver aqui? Por quê? Nós devemos saber, irmãos, que as nossas atitudes, as decisões que nós tomamos, não estão apenas relacionadas conosco. Elas não estão apenas relacionadas com o ser individual, você. Elas estão relacionadas com a sua família, com o grupo de amigos que você está vivendo. Elas estão relacionadas com a igreja. Elas estão relacionadas com pessoas que você talvez nem conheça, mas que estão olhando você. E quando eu paro para pensar nisso, quando eu paro para pensar o porquê eu estou aqui, eu vejo que Adão e Eva erraram lá no passado. E Deus, o que Deus fez? Deus não deixou o mundo, irmãos. Deus não nos deixou simplesmente: eles erraram, agora eu falei para eles que se eles errassem eles iriam morrer, então agora eles merecem a morte. Deus não fez isso. Deus criou um plano tão perfeito, um plano tão magnífico, que esse plano, irmãos, chegou a mim e a você. Deus criou um plano, e Deus queria que o povo, ao sair do Egito, conhecesse esse plano. Então Deus deu símbolos. Deus fez com que o povo sentisse a culpa do pecado, porque alguém morrer, sendo que essa pessoa não é culpada pelo seu erro, alguém morrer por você, sendo que isso não é culpado pelo seu erro, isso é você sentir o que o pecado causa. E era isso que Deus queria que o povo sentisse. Cada vez que eles pegassem um cordeiro e levassem ao matadouro para ser imolado,
Deus queria que ele sentisse o que o pecado causa. E o pecado causa a morte. Eu lembro que algumas semanas atrás, quando eu vim aqui, o pastor Sérgio estava falando que o pecado parece ser algo bom, porque senão não seria pecado. Pecado parece ser algo atraente, pecado parece ser algo que traz um privilégio para nós. Porém, eu tenho algo para dizer para você: o pecado não é bom. O pecado ele não é bom. O pecado ele só causa sofrimento em nós. O pecado ele só causa dor em nós. O pecado, se ele fosse bom, estava nos 10 mandamentos, estava na palavra de Deus. Porém, ele não é bom. E Deus queria que o povo entendesse que o pecado não era bom. Quando Jesus então vem ao mundo, João diz algo interessante, lá em João capítulo 1, verso 36. Diz assim, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele diz isso, aquele povo sabia que Jesus era aquele que morreria pelos pecados. Porque quem era o Cordeiro? O Cordeiro era aquele que causava a remissão dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. Lá em Hebreus, eu gosto muito do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 13, perdão. Hebreus capítulo 9, verso 13. É feita uma comparação entre o santuário e o sacrifício de Jesus. Diz assim, Hebreus 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui é uma passagem que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, se o sangue de cordeiros, coisas que eram apenas um símbolo daquilo que viria, eram capazes de causar a purificação dos pecados, quanto mais o sangue de Jesus, que é aquele que é o sacrifício eterno. Mas você pode estar se perguntando, por que não havia um outro jeito então de causar a remissão dos pecados? Por que Deus não colocou algo para nós fazermos para causar a remissão dos pecados? Por que foi necessário que Jesus viesse? Por que simplesmente por eu, dar mais dízimo, dar mais alguma coisa a Deus, por que isso não pode causar a remissão dos pecados? Porque o pecado é uma coisa muito ruim. E o pecado é algo tão ruim que foi necessário que Deus viesse para terminar com isso. Foi necessário que Deus, o próprio Deus, ele se fizesse carne e sacrificasse por nós. Isso me faz lembrar de uma história que eu li uma vez. Eu achei essa história muito interessante. Talvez ela ilustre um pouco o que a gente está falando aqui. Haviam 2 irmãos. O irmão chamava John e a irmãzinha chamava Lucy. E o John era uma criança assim muito elétrica. John era uma criança que gostava de brincar. John ele fazia tudo que os seus pais falavam. John ele obedecia. Ele gostava muito de brincar com os amigos e ele amava muito a sua irmã, a Lucy. Porém, um dia John começou a ficar um pouco estranho. Os pais começaram a notar que ele não queria mais sair para brincar. Eles começaram a notar que ele não queria mais comer direito. Começaram a notar que ele não era mais aquela criança que gostava de fazer as coisas. Então levaram o John para o médico. E o médico então fez alguns exames e ele percebeu que John estava com uma doença. Só que John estava com uma doença que em poucas semanas, causaria a morte dele. E os pais eram pais cristãos, eles começaram a orar muito por John. E cada culto que eles iam, eles pediam oração por ele. Cada culto que eles iam, eles falavam com os irmãos, falaram, olha, você não pode olhar pelo meu filho está doente. E John, a cada dia, ele piorava. A cada momento, ele estava piorando. Porém, um dia, quando eles estavam fazendo um culto pela manhã, e eles oraram por ele, eles perceberam que John estava um pouquinho melhor. Ele estava um pouco mais alegre, ele estava um pouco mais contente. E conforme os dias foram passando,
eles perceberam que ele estava totalmente revigorado. Ele tinha recuperado o sorriso, ele tinha recuperado a vontade de comer, ele agora ia brincar com os amigos, e eles levaram o John de novo para o médico para fazer outro exame, e o médico viu que a doença tinha ido embora. Os pais pensaram: nossa, que milagre! John foi curado. E o tempo então passou, eles se esqueceram que isso havia acontecido, quando eles notaram que a Lucy estava ficando estranha. A Lucy estava ficando sem vontade de fazer as coisas. O pai já pensou: nossa, mas não é possível que isso aconteça 2 vezes. Não é possível que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Então levaram a Lucy para fazer o exame. Quando o médico fez o exame na Lucy, ele viu que era a mesma doença que John havia pego. Aqueles pais então entraram em desespero e começaram a pensar: como pode? Onde está Deus? 2 filhos. E eles continuaram oraram muito por ela. Porém, infelizmente, a Lucy não estava melhorando. A Lucy, cada dia mais, ela piorava. Cada dia mais ela ficava sem vontade de fazer as coisas, até que chegou num extremo em que eles tiveram que levar ela para o hospital. E ela então foi internada. A Lucy estava uma criança irreconhecível. Então eles foram conversar com o médico. E o médico disse para eles que se continuasse assim, ela morreria em poucos dias. Poucos dias. E o médico, ele começou a pesquisar. E ele então teve uma ideia. Falou: olha, se John conseguiu superar essa doença, pode ser que uma transfusão de sangue, do sangue de John para a Lucy, faça com que ela produza anticorpos e ela consiga superar a doença também. Aquilo era algo novo, e tudo que eles tentassem seria válido. O médico então foi conversar com os pais. Juntou os 2 pais e falou: olha, a gente estava pensando que poderíamos fazer uma transfusão. A gente pega um pouquinho do sangue do John e põe na Lucy, e tudo está feito. Ela pode ser curada. Os pais ficaram alegres, falaram: nossa, uma chance de nós salvarmos a nossa filha. Só que, porém, eles precisavam conversar com o John. Chamaram então o John, e o médico conversou com o John e disse assim: olha, você gosta muito da sua irmã, eu tenho visto. Você quer ajudar ela? Ele abriu um sorriso e falou: quero muito ajudar ela. O médico então disse para ele: olha, é muito fácil então. Nós estávamos pesquisando e nós vamos precisar fazer uma transfusão de sangue. O John parou, olhou para o médico e disse: transfusão do quê? O que é isso? O médico falou: olha, a gente pega o seu sangue, põe na Lucy e tudo está feito. Naquele momento, o sorriso que John havia dado para o médico sumiu. Deu espaço a uma cara fechada, e ele então começou a pensar. E o médico percebeu que algo estava errado com John. E ele perguntou a John: você quer ajudar a sua irmã? O silêncio ficou ali, e John disse sim, quero. Pois então não havia tempo para esperar. Já pegaram John, levaram para a sala e colocaram 2 macas. Ali estava John e Lucy. E as coisas começaram a acontecer, começaram a pegar todos os utensílios, os equipamentos. E então John virou para o lado e viu Lucy. Lucy estava pálida, Lucy estava magra. Ele deu um pequeno sorriso para ela, para ver se ela dava um sorriso de volta. Mas ela não tinha força nem para sorrir. E quando tudo começou, começaram a passar o sangue para ela. John olhou para o médico, chamou ele e perguntou para ele assim: médico, quando é que eu vou morrer? O médico deu uma parada, olhou para o John e falou: como assim? Vai morrer? Quando é que eu vou morrer? Vocês não estão passando o meu sangue para ela? Quando é que eu morro? O médico então entendeu o que John havia pensado. O médico entendeu que quando ele disse: olha, vamos fazer uma transfusão de sangue, ele pensou: nós vamos pegar todo o sangue do meu corpo e vamos passar para ela, e eu vou morrer. Mas mesmo assim, ele aceitou salvar Mazinha. O médico então começou a chorar e foi falar com os pais. Disse: olha, vocês têm um herói.
Vocês têm nada. Essa história é muito bonita. E foi isso que aconteceu. Porém, Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus, ele tinha consciência. Não foi simplesmente uma ocasião que ele acabou morrendo. Não. Ele sabia que ele ia morrer. E mesmo assim ele aceitou. E a Bíblia nos diz que ele morreria se fosse por mim. Se fosse só por mim. Ele morreria se fosse só por você. Ele morreria se fosse apenas uma pessoa no mundo. Nós não precisamos, irmãos, fazer nada. Cristo já fez. Porém, nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar o que Deus fez por nós. E essa aceitação causa mudanças em nossas vidas. Essa aceitação causa transformações. Essa decisão causa transformações, às vezes ruins, de que você pode perder um amigo, você pode perder, sei lá, alguém da sua família, alguém não vai mais falar com você. Mas são transformações que devem ser feitas, são coisas que devem mudar. Eu, na minha outra pregação, eu falei sobre um pouquinho da minha história de conversão. Eu falei do meu pai, vocês não estavam aqui, mas meu pai, ele conheceu um senhor, esse senhor ofereceu um estudo bíblico para ele aceitou. No primeiro estudo eu não consegui participar, mas no outro eu participei. E então eu comecei a estudar a Bíblia sempre, e eu gostei muito, e em 6 meses eu me batizei. Fiz a minha primeira pregação, gostei de pregar também, e continuei pregando. Não foi algo de uma hora para outra, não foi algo que mudou, passo de mágica, não foi assim, mas foi passo a passo. Eu não conhecia completamente o que Deus havia feito por mim, eu não conhecia o sacrifício que Ele havia feito por mim, eu não sabia tudo o que aconteceu para que Ele tivesse vindo aqui. Mas uma coisa é verdade, Ele fez isso antes mesmo de eu saber. Ele fez isso antes mesmo de eu aceitar isso. E Ele fez isso, embora eu não aceite isso. Isso é amor. Isso é o amor de Deus. E Deus faz isso por todos nós. Deus fez isso por mim, Deus fez isso por você, e Deus fez isso por cada um de nós. Gostaria de ler um último texto, que está em Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz assim, ó: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Sabe, irmãos, Cristo morreu, mas porém, Ele vive. E a Bíblia nos diz que isso não acaba com o sacrifício dele. A Bíblia nos diz que o sacrifício dele é apenas uma parte do plano que Ele fez para a remissão dos nossos pecados. É apenas uma parte de um plano que quer a nossa transformação completa para uma vida eterna junto com Cristo. É apenas uma pequena parte. E eu gostaria que você agora pensasse na sua conversão. Você pensasse naquele momento em que você teve o primeiro contato com a palavra de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Deus. Talvez você nunca tenha tido um contato com Ele. Mas Deus, Ele ama você. Deus, Ele está com você todos os dias. E Ele voltará para nos levar para os nuvens dos céus. Amém. I can only imagine
find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Going all of you be still. Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, when I'm surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Knowing all of you is still. Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, 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 I can only imagine. Oh, I can only imagine. When all I will do is forever worship.